E o Fernando Vanzetta, Nilmar no banco já dá uma esperança de que não vai botar Rafael Moura e o Wellington Paulista juntos de novo. Eu acho que não vai dar empate por um único motivo. O empate é ruim para os dois times. É ruim para o Palmeiras e é ruim para o Inter também. Vai ser um jogo aberto. Vai ser um jogo aberto. Alguém vai vencer esse jogo. Daqui a pouco eu vou trazer informações de um jogador que vai... Uma informação preocupante aí para o Ribeiro Neto, né, o Fabrício, né, que é o principal jogador do Inter. É, o principal jogador do Inter. Antes tem o Gonçalo lá na Central do Esporte. Fala, Gonçalo. Chico, o rebaixamento do Botafogo é muito provável no Campeonato Brasileiro. As chances matemáticas de se salvar são muito pequenas. E muito se fala que o Jefferson vai sair do Botafogo. Ele garantiu hoje pela manhã que ele vai conversar com o novo presidente do clube. Ele não garante uma renovação, ele tem contrato com o clube até o final do ano que vem. Ele não garante que vai permanecer nem que vai renovar, mas que pelo menos vai conversar e que sua saída ainda não é certa. O nome dele foi especulado no São Paulo, que renovou com o Rogério Ceni, e até mesmo aqui no Internacional. O Jefferson, eu vi uma entrevista dele também falando exatamente sobre isso, que ele disse que não teria nenhum problema em jogar Série B pelo Botafogo, desde que, né, houvesse respaldo, um projeto e tal, porque a coisa lá tá meio complicada. Acho que agora a situação ela se criou mais para o Inter, né? A não ser que o Inter esteja contente com o que ele tem, né? Daqui a pouco o Inter acha que tem servido de goleiro. Eu acho que o Inter mas tá bem servido. O São Paulo, com o Rogério Ceni até metade do ano, ficou internacional sozinho na parada, né? Tem uma boa possibilidade de serem negociáveis para essa virada de ano o Diego Cavalieri e o Jefferson. Um desses dois chega no Inter, veste a um e sai jogando. Não, isso é fato. Agora, goleiro médio, eu ficaria com o Alisson. Ficaria com o Alisson. Tem que ser nesse nível. Para tirar o Alisson não, acho que são tem que ser nesse nível. As contratações que se impõem, né? Eu acho que goleiro não é a prioridade. Eu acho que o Inter precisa de mais um goleiro. Eu até acho que precisa. Olha, Ribeiro, preocupação aí, porque o julgamento do lateral Fabrício do Inter ocorre hoje. Ele está enquadrado aí no artigo 258, que é assumir conduta contrária à disciplina ou à ética. A pena é de 1 a 6 partidas. Mas eu vi alguma coisa sobre a possibilidade do cancelamento desse julgamento com a troca automática por cestas básicas. Mas eu acho que ainda assim tem que haver o julgamento. Pode acontecer isso, mas tem que haver o julgamento. Né? Na verdade, a súmula foi bem pesada do Weber para ele. Porque ele saiu reclamando, ele chutou o microfone, ele xingou até o Abel. Depois ele pediu desculpa para o árbitro na coletiva, mas não foi suficiente. Tudo começou com essa narigada que o Fabrício deu no jogador do São Paulo, né? Agora tem o seguinte, vamos deixar bem claro, tá? E vou repetir porque às vezes as pessoas não entendem, né? O Fabrício é o principal jogador do Inter. Claro que eu estou fazendo uma figura, né? Mas ele é porque ele é. Porque ele é a principal jogada do Internacional. Não é isso que tu quer dizer. Talvez ele seja a única jogada do Internacional. Ele é o ponto de referência do time do Abel. Então a sua ausência, Baldasso, é muito... Não, porque tendo ele como ponto de referência, o Inter não joga nada. E tá errado, né? Essa que tá errado. Ele não pode ser certo ou errado, essa é a verdade. Mas ele não é o principal. Se ele não pode ser mais acionado. Eu não posso achar que é um grande salto se ele não funciona. Ele é o jogador hoje que ele é peça... Não funciona. Não funciona. Ele pode não ser satisfatório. Mas ele funcionou várias vezes. Assim, se um clube do tamanho do Internacional, eu defino que o jogador não é satisfatório e acho que ele faz falta, bom, aí eu entrego. Não, mas só um pouquinho. Isso é uma coisa. A importância do Fabrício... Tu discutir a qualidade do Fabrício, se o Inter precisa do Fabrício ou se é certo o Internacional com as suas aspirações ter o Fabrício é uma coisa. A outra é a importância desse jogador para o time. E nisso aí o Ribeiro Neto tem razão. Ele é o jogador que tem a taxa de participação mais alta do time do Internacional. E ele é a saída de velocidade que o Inter não tem. Pode ver. Eu só tenho uma dúvida. Não funciona, né, Daniel? Não funciona, mas é ele o Baldasso, não adianta. Eu só tenho uma dúvida. Se ele for julgado hoje punido, ele já não joga domingo? Eu acho que sim. E aí vai jogar o Alan Ruschel? Não joga, né, Paulinho? E aí, o Alan Ruschel? Mas aí o problema é do Inter, né? Bom, é um problema, é um problema. Não, eu concordo contigo, Ribeiro, que pior com o Fabrício, ruim com o Fabrício, pior sem ele, eu sei. Porque eu até não acho o Fabrício um jogador desprezível. Não é desprezível. Eu acho que ele tem ferramentas. Coloca o Paulão na zaga e improvisa um lateral, um zagueiro na lateral esquerda. Não funciona isso, Baldasso. E a função de lateral hoje é tão complicada. Vê, o Grêmio trouxe um argentino lá que... Eu tenho muito medo dessas coisas. O Pará virou titular. Porque nós estamos em virada de ano. Daqui a pouco vão se convencer de que o Fabrício é o lateral para o ano que vem, como já se convenceram que o Pará era o lateral para esse ano. Olha, eu tenho muito medo dessas coisas. Mas é uma posição carente, hein? Não tem. Nós não temos. Cara,
Tinhosa, hein? Se tu, com todo o respeito que merece por ser um jogador do Internacional, se eu gritar aqui, lateral esquerdo, cai 15 de árvore melhor que o Fabrício. Pois é, o Alan Ruschel que está lá dentro não é, Até agora o Internacional não é. O Alan Ruschel é melhor que o Fabrício. Não foi no Grenal por conta de um esquema mal concebido de cobertura do seu treinador. O Alan Ruschel é melhor que o Fabrício. Não, eu acho que o Alan Ruschel até agora não foi melhor que o Fabrício em nenhum momento. É verdade. E olha que eu vi o Alan Ruschel jogar no Juventude e me chamou a atenção. Até num jogo lá em Lajeado. O cara sente a camisa, né? Pode ser que ele venha a ser um bom lateral, mas tem que dar um tempo de maturação, né? Agora, hoje não é solução. Esse jogador, o lateral é difícil, cara. Não adianta, não é fácil achar um lateral. Gonçalo tem mais informações também sobre o time do Inter na Central do Esporte. Fala, Gonçalo. Isso, Chico. O Abel concedeu entrevista coletiva agora há pouco no CT do Parque Gigante. Alguns pontos importantes. Primeiro, o Nilmar, ele não começa o jogo. Isso já está confirmado e ele não deve ficar no banco de reservas. É uma possibilidade que não foi descartada pelo Abel, mas ele não deve ficar no banco de reservas. O Alan Patrick foi vetado pelo departamento médico e ele, Abel, espera contar com o Jorge Henrique. Ele mais uma vez disse que esse jogador é acima da média taticamente e ele espera ter o Jorge Henrique. Caso não tenha, vai o Valdívia ao lado de D'Alessandro e também de Alex. Ele também trabalhou a possibilidade do Wellington Paulista, um time com 2 centroavantes, mas isso não vai acontecer, pelo menos para o início da partida. 22 atletas serão relacionados e as 2 novidades são Andrigo, do time do Klemer, e também o Gustavo Ferrarez. Ambos disputaram essa Copa do Brasil Sub-20. E em relação ao Fabrício, o Abel foi questionado sobre a possibilidade desse atleta atuar. Ele teria julgamento marcado para hoje e ele disse que, por enquanto, ele não deu uma resposta oficial, mas ele sorriu e disse que deve contar com esse jogador para a partida contra o Palmeiras. Tem informação do departamento jurídico aí de que está tentando o Jorge Henrique é o negócio. Sabe que transformar em cesta básica. Ontem eu ouvi a seguinte informação. Tem que ver se o Tite for técnico do Inter, porque o Tite teve um problema com o Jorge Henrique na época do Corinthians. Cara, assim, ó, eu levo o Jorge Henrique para o aeroporto. Meu carro. Eu pago uma torrada naquele restaurante do aeroporto, eu faço o check-in e eu embarco o Jorge Henrique no aeroporto. O problema que ele teve com o Jorge Henrique, realmente não tem condição do Jorge Henrique ser o Tite for o técnico do Inter. Só para dar uma recapitulada, porque o Ribeiro Neto gosta muito do seu João e a dona Maria não sabe, né, João? Contextualizar isso aí. Ele alegou que tinha um problema com um filho, né? E ele não apareceu. Não foi. E não foi resolver nenhum problema de saúde com o filho. Pelo menos foi o que se falou. E aí o Tite e aí o seguinte, quebrou a confiança que o treinador tinha nele. Sim. E fica ruim pro grupo, né? Nossa, com todo respeito, aí agora tu vai gostar, Baldasso. O que o Inter tem que administrar não é o Jorge Henrique, o Tite, esse o D'Alessandro com o Tite. Mas tá resolvido. Como está resolvido, então sem problema. Deixa eu mudar, você vai mudar de assunto. 3 abracinhos, tá? Não, só porque vocês tocaram no assunto, e nós temos uma palavra do D'Alessandro sobre então tá bom, beleza. Ele foi questionado sobre a possibilidade do Tite treinar o Internacional o ano que vem. Se fala muito, né, de que quando trabalharam juntos aqui em 2008, 2009, houve uma discussão, houve um atrito e que isso ainda estaria perdurado até hoje. E o D'Alessandro respondeu se ele tem algum problema com o técnico Tite, afinal. Com o Tite já falamos, nos hemos encontrado, ele sendo técnico, treinador do Corinthians, nos hemos encontrado fora do que respeito ao futebol, em alguns eventos aqui em Porto Alegre, e a gente falou, a gente sempre se deu muito bem. Nós tivemos uma discussão que foi reconhecida por ele, por mim, e que eu acho que foi muito bom se reencontrar de novo, falar, e saber de que se tiver que trabalhar com ele sem nenhum problema, porque nós estamos falando de um profissional muito valorizado, profissional que ganhou todos os últimos anos no Corinthians, que tem uma história aqui no clube, que tem uma história rica em títulos no futebol brasileiro, e que se tiver que trabalhar com ele, vai ser da melhor maneira, eu tenho certeza. Muito legal, tá resolvido. Pra gente não ficar no estaria, a verdadeira informação, tá? O Tite e o D'Alessandro saíram na tapa. Tiveram uma briga no vestiário que apartaram os dois. O Tite confidenciou a amigos, na minha Caxias do Sul, que o D'Alessandro era o pior jogador de grupo que ele já tinha trabalhado na vida dele. Exatamente. Foi forte, foi forte. Foi muito violenta a briga dos dois. E sim, essa é a outra informação, eles já resolveram, até porque o Tite não é burro, né?
Tu acha que o Tite abriria a mão de ter um jogador como o D'Alessandro? O D'Alessandro foi fundamental naquele título da Sul-Americana de 2008, que eles ganharam. Sim. Tu acha que ele vai ser burro de criar um problema com o melhor jogador do time? Claro que não, né? E aí o D'Alessandro iria criar um problema, ou manter um problema com o melhor treinador do Brasil, né? Também. Não acha, também. Baldassi? Acho que sim, acho que é das duas partes. Acho que o D'Alessandro também teve que ser sensível. O Tite não me parece um cara rancoroso também. O D'Alessandro também melhorou, mudou bastante desde que chegou aqui, né? Ele era um cara mais... continua, né? Sendo sanguíneo, epidérmico e tudo mais. Mas o D'Alessandro já está muito mais maduro também desde que quando chegou ao Internacional. Então... Um bom jogador, segundo o um bom jogador. Bom, gente, essa é para o Baldasso, né? A cidade de Caxias do Sul, ela está pensando em construir um estádio único para jogos de Juventude e Caxias. Existe essa possibilidade, seria uma arena compartilhada. O que tu acha dessa ideia, hein, Baldasso? Eu acho boa. E, eu lamento que seja boa. Porque seria ótimo se Juventude e Caxias tivessem a condição de cada um com seu estádio, com suas características, levar o futebol adiante. Os clubes estão quebrados, Caxias do Sul precisa se reinventar no futebol e a manutenção dos seus estádios, o Jacone e o Centenário, oneram muito o Juventude e o Caxias. Sim. Então a ideia de um estádio único para os dois, na minha visão, é uma boa ideia para começar a resolver o problema e o Caxias e o Juventude voltarem a ser forças de grandeza. Vamos ver a logística disso aí, Danielzinho. Destrói os dois, vende a área para o setor imobiliário e financia um menor para os dois. Eu acho a melhor decisão porque hoje os dois têm estádios e não lotam, né? Mas não era que eu vou dizer uma coisa para ti. O Baldasso é o que pode falar melhor porque ele mora lá e vive lá, né? Agora tem o seguinte, né? Pelo histórico, a gente sabe que Caxias do Sul tem um grave problema. O Caxias do Sul não acredita no futebol de Caxias. Inclusive o empresariado. Principalmente o empresariado. O que é pior, Caxias do Sul é uma cidade riquíssima, tem um setor industrial fantástico, né? Caxias e a Redondeza. Sim. E os clubes penam. Sabe? Então, realmente não dá. O pior é que tentam fazer um trabalho organizado. As categorias de base do Juventude são maravilhosas. A categoria de base do Juventude deu o Ramiro, o Alex Telles e mais uns quantos jogadores pro Grêmio. Só que não adianta, cara. Não tem o incentivo da cidade, não tem a presença do público. Tem que se reinventar, tentar fazer futebol de uma outra maneira. E essa me parece uma boa ideia. Roberta Gabardo. Vamos lá, o Lucas, Fabrício é muito importante sim, pode até faltar inteligência em certas atitudes dentro de campo, mas ele joga bem. Aline, se o Abel não inventar, o Inter vence fácil, o Beira-Rio vai tremer neste sábado. O Juliano Beal, amanhã o Palmeiras comete o crime no Beira-Rio, o Inter ressuscita mortos. E a Tiene de Guaíba, acredito na vitória, na classificação para a Libertadores do ano que vem e em belo desempenho do time dentro de campo. Fala, Ribeiro. Abracinhos, né? Vamos lá. Lá para a Zona Norte, o Charles é meu colaborador, tá? E lá na cidade de baixo da CB, né? O Bruno Machado e o Thiago, né? Reis do videogame. Um abraço a você. Tu vai para a cidade baixa jogar videogame? Não, eu não, cara, porque eu não tenho essa habilidade. Tá bom. Vamos mostrar o gol da vitória do River Plate. Ontem teve o super clássico argentino, né? O Monumental de Núñez. E o River Plate... Eu vi todo o jogo, cara. Terminou com a vitória. Esse jogo desmascarou algumas coisas, né? Primeiro, Daniel, o seguinte, é o maior clássico do mundo. É isso, Paulinho? Isso. Leonardo Piscolite. É o maior clássico do mundo, tu olha para o semblante dos jogadores, tu vê que é outra coisa, não é futebol, é uma coisa mágica, tudo isso é verdadeiro. Viu como é que terminou? Deu o apito final, cara. Torcida única, né? E a segunda coisa é o seguinte, cara, os times do River e do Boca são muito limitados. É verdade. São limitados, mas o seguinte, Baldasso, a gente pega o histórico dos dois clubes, há uma diferença, pelo menos que eu considero gritante, que diz respeito à renovação de jogadores e o surgimento de gerações. O River, ele tem por característica revelar jogadores da base. Ele revela muitos jogadores. Botadinho o estádio. E a gente observa o seguinte, pelo menos no campeonato argentino, e isso acabou gerando um certo desconforto, ele jogou a partida que antecedeu essa aí pela Sul-Americana com time reserva e perdeu. Acabou perdendo, inclusive, a liderança do campeonato argentino. São dois times que, tecnicamente, eles deixam a desejar, mas o futebol argentino ele é muito mais disputado que o brasileiro. E outra, jogo mais violento, arbitragem deixando seguir demais o jogo, né? Mas teve... E parando pouco, ao contrário do que acontece no Brasil, né? Os jogadores aqui fazem um fiasco dentro de campo. O Boca perdeu um pênalti a 5 minutos de jogo. O árbitro teve, não vou citar o nome porque é feio, mas teve aquilo roxo. Roxo para marcar um pênalti no clássico desse dá 2 minutos.